Nessa nossa conversa, continuando com relação ao último módulo, que foi sobre as células T, nós vamos conversar sobre as células B de Bursa de Fabrício, como eu tinha falado, o órgão das aves que são responsáveis pela maturação dos linfócitos. No ser humano, no homem, essas células já saem da medula óssea imunitariamente competentes. Elas não precisam passar por nenhum outro órgão para se tornar competentes, como aconteceu com as células T, o linfócito T, que passaram pelo timo. Porém, essas células, elas precisam, apesar de serem imunitariamente competentes, elas precisam ser apresentadas a determinadas proteínas estranhas e serem modificadas, serem estimuladas, se tornarem células de memória. É o que acontece quando o indivíduo é vacinado profilaticamente. Então, o tempo que a vacina dura é dada pelo tempo de memória dessas células B, que são as responsáveis basicamente pela produção dos anticorpos, das imunoglobulinas. E aonde acontece isso? Existem estruturas linfóides periféricas que fazem as vezes do linfócito, do timo para o linfócito T para o linfócito B. É a estrutura dos linfóides, dos órgãos linfóides periféricos. Então a célula B, ela entra, ao entrar na região cortical do órgão linfóide, ela em contato com as células apresentadoras de antídoto, as células dendríticas, os macrófagos e o próprio linfócito T, ela é informada de que tipo de agressão externa, que tipo de agressão ao nosso genoma, ou seja, que tipo de antigene, que tipo de estrutura contra o nosso genoma, o antígeno, ela está sendo agredindo a nossa economia. Aí, no órgão linfóide, a célula B é informada e se multiplica, especificamente. Nós sabemos que a célula B, naturalmente, ela é uma produtora de imunoglobulina M, da IgM. Aí no folículo, na estrutura folicular, ao ser informada da agressão à nossa economia, ou de uma agressão externa, bacteriana, viral, ou até mesmo de uma agressão, de uma modificação celular, como uma célula neoplásica, um órgão que foi transplantado, uma célula que sofreu modificação pela infecção viral e com a sua estrutura celular apresentando proteínas não próprias, essa célula B, então, é informada e ela sofre expansão clonal. Sofre expansão clonal e vai se transformar de uma célula madura, de uma célula blástica, que é o linfócito, que é o plasmócito, que é rico em retículo endoplasmático rugoso, então é uma célula que vai produzir proteína para exportação. Que tipo de proteína é essa? A imunoglobulina. Ao mesmo tempo que ela então sofreu a informação, ela sofreu também a expansão clonal e vai se tornar uma célula efetora com produção de anticorpos. Ela também, um grupo um percentual dessas células vai formar as células de memória. Nós sabemos, hoje em dia, até pouco tempo atrás, as células B eram consideradas únicas. Hoje em dia a gente sabe que não. Nós temos dois tipos de células B. As chamadas CD5 positiva, aquele marcador que nós falamos na primeira aula sobre o linfócito T, do Cluster Differentiation. Então nós temos dois tipos de linfócito B. O linfócito B CD5 positivo, que é responsável pela produção dessa imunoglobulina IgM. Naturalmente, são chamados anticorpos naturais. E tem um outro grupo de células B que são chamadas CD5 negativas. É essas CD5 negativas que vão patrulhar, vão ser informadas de que tipo de agressão nós estamos sofrendo. Tanto o linfócito T de timo como o linfócito B, nós chamamos que eles fazem a vigilância do nosso organismo. Basicamente, o sistema imune, o sistema imunitário, qual é a atividade primordial do sistema imunitário? É a vigilância genética. Daí, o que agride a gente é um antígeno, um antigene. Então, nós temos hoje conhecimento de dois grupos de células B,
o célula B1, que é o CD5 positivo, que teria produção de imunoglobulina M natural, e a célula B2, CD5 negativa, que seria aquela convencional que é estimulada. A modificação da produção de anticorpos de imunoglobulina de IgM para IgG, para IgE, para IgA, ela ocorre aonde? Ocorre então nesse contato do órgão linfóide periférico da célula B, que migrou lá da medula óssea, periferia do órgão linfóide. Esse contato com o linfócito T, com as células dendríticas apresentadoras de antígeno, então essa célula B, ela sofre o que nós chamamos de switch, modificação no seu DNA, e parte da produção de IgM para a produção de IgG. É muito interessante aí que os indivíduos atópicos, alérgicos, eles têm uma facilidade genética nessa modificação. Eles modificam a produção de IgM não para IgG, mas produção para IgE. Toda a resposta, basicamente toda a resposta do indivíduo atópico alérgico, quando o linfócito B sofre a modificação da produção de IgM, ele não o faz para IgG, ele faz muito mais para IgE, e assim o indivíduo atópico ele é capaz de produzir essa imunoglobulina E e realizar mecanismos anafiláticos contra determinadas proteínas, contra determinadas glicoproteínas que nós não atópicos não fazemos, porque a nossa resposta ela é para IgG. Muito bem, como eu falei no módulo de linfócito T, o linfócito T tem o seu receptor, que é chamado receptor da célula T, TCR. E qual é o receptor para receber informações da célula B? É a própria imunoglobulina, é uma IgM. Qual é a diferença básica entre IgM receptor e IgM que está circulando? A IgM, essa imunoglobulina isotipo M, quando está circulando, ela é primordialmente intravascular, porque é uma molécula muito grande e ela é formada de 5 moléculas de IgM, é um pentâmero. Enquanto ela funciona como receptor da célula B, é uma única molécula. Então nós já sabemos que a célula B, ela sai da medula óssea imunitariamente competente, ela é capaz de responder à agressão diferente do linfócito B, que precisa do timo, mas ela é informada da agressão nos órgãos linfóides periféricos, através do contato com outras células. Então, na realidade, nós temos dois grupos de células B, o CD5 positivo, que é a célula produtora dos chamados anticorpos naturais, estão produzindo naturalmente, e os linfócitos B2, CD5 negativo, que são esses que vão reagir contra novas agressões à nossa economia.